Pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de bioquímica, estrutura, propriedades, funções biomoléculas. Boa noite, Gabriel. A gente está na 8ª aula de laboratório e hoje faremos a prática 7 de modo remoto, prática envolvendo carboidratos, estrutura e propriedades. Bem, na aula de hoje a gente vai ter uma parte teórica, tipo um colóquio, mas eu vou apresentar algumas coisas que não tem na apostila, algumas coisas interessantes, e tudo que está relacionado à estrutura, propriedade de carboidratos, a gente vai ver na aula de quinta-feira, na aula de teoria. A parte teórica envolvida do experimento de hoje envolve mais ensaios qualitativos, que a gente chama. A gente vai também simular os dois experimentos descritos da apostila, o experimento 1, que é a reação do amido com Lugol, e o experimento 2, que é a pesquisa de açúcares redutores com reagente Benedict. Bem, esses dois experimentos aqui fazem parte de ensaios de laboratório que a gente chama de ensaios qualitativos, né? Ensaios qualitativos são ensaios quando a gente quer descobrir a presença ou não de um determinado analito. No nosso caso, o experimento de hoje seria carboidratos. Mas ensaios qualitativos a gente pode fazer para qualquer tipo de amostra. Pode ser amostra orgânica, amostra inorgânica, pode ser para detectar sais, para detectar ânions, cátions, né, outras biomoléculas, compostos orgânicos, que seja. Existem ensaios qualitativos que seriam você pegar um pouco de uma amostra, vamos supor que a gente tem soluções incolores, né? Pode ser aminoácidos, pode ser carboidratos, açúcares, monossacarídeos, polissacarídeos. Eu não sei se tem proteína aí dentro, eu não sei se tem só água, se tem água com sal. Então, quando você recebe uma amostra que não está rotulada, uma amostra desconhecida, cabe a gente identificar eles através de ensaios qualitativos. Esses ensaios qualitativos no laboratório consistem em você sempre pegar um pouquinho da sua amostra, colocar em tubos de ensaio, você adicionar em cada tubo um reagente específico que pode dar uma resposta, geralmente é uma reação, né, uma transformação, e a partir do resultado visual, a gente vê se é possível inferir se tem a presença ou não de um determinado analito. Então, no caso de carboidratos, a gente vai ver alguns métodos, né, alguns testes que a gente faz quando a gente tem uma solução contendo ou não carboidratos. O objetivo desse experimento seria para a gente aprender a fazer ensaios para auxiliar na identificação de possível presença ou não de carboidratos em solução. E não é só o Benedict que é usado, a gente tem outros tipos. A gente tem esse aqui que chama, eu acho que chama Olix, tem o Benedict, tem o Barfoot, tem o Bial, o teste de Bial, e o teste de Silibanol. Então, todos esses testes aqui têm nomes relacionados ao inventor, né? Então, eles desenvolveram testes que auxiliam na identificação de um certo tipo de carboidrato, ou uma classe de carboidratos, pelo menos, e a gente vai observar, a gente vai analisar cada um deles. Nesse aqui, o Molict, ele é usado para a gente detectar a presença ou não de carboidratos de modo geral. Se você tiver uma solução aquosa contendo proteínas, aminoácidos, açúcares, ácidos nucleicos, que sejam solúveis, geralmente a gente vê uma solução límpida, né? Então, se a gente quer saber se nessa amostra possui ou não carboidrato, sejam eles monossacarídeos, polissacarídeos, a gente faz esse teste aqui. O princípio ativo desse teste, ele consiste em uma mistura de ácido sulfúrico, né, uma solução de ácido sulfúrico. Então, esse ácido sulfúrico, existe uma reação química que vai acontecer entre o ácido sulfúrico e os carboidratos. Eles vão levar um determinado tipo de produto, e esse produto, na presença de naftal, apresenta uma coloração específica. No caso, quando você adiciona naftal, vai formar um anelzinho roxo. Então, se você observar esse teste, aqui é um tubo de ensaio, eu coloquei um pouco da amostra nesse tubo, adicionei ácido sulfúrico, depois adicionei naftal, e aí se formou esse anel aqui, roxo, é sinal que eu tenho carboidrato nessa amostra original. A velocidade que é formado esse anel, nesse teste de Molick, pode dar pistas se o tipo de carboidrato que tem lá dentro é um monossacarídeo ou um polissacarídeo. Para a gente saber o que é um monossacarídeo e um polissacarídeo, a gente vai precisar da aula teórica que a gente vai ver na quinta-feira. Mas, assim, de modo geral, se formar mais rápido esse anelzinho aqui, é sinal que eu tenho um monossacarídeo. Se demorar para formar, é sinal que eu posso ter polissacarídeos lá dentro. O Benedict, que é o que a gente vai explorar na aula de hoje, em um dos experimentos, ele tem o papel de distinguir açúcares redutores de não redutores. Então, a gente parte do princípio que nessa solução
Se tiver o açúcar, um tipo de açúcar, o teste de Benedict vai dizer para a gente se ele vai ser um açúcar que tem um papel redutor ou se ele tem uma atividade não redutora. O reagente de Benedict consiste em uma solução de sulfato de cobre, mais um reagente lá dentro, citrato de sódio, se não me engano, e meio básico, tá? Mas os principais componentes aqui é sulfato de cobre e meio básico. Esse cobre aqui, pessoal, ele está com o número de oxidação 2+. Presta atenção nisso aqui que eu vou precisar dessa informação. O que é um açúcar redutor, né? Isso é uma questão que também está atrelada à atividade de hoje, tá, pessoal? Um açúcar ser redutor significa que ele tem uma atividade redutora, então ele vai ter um agente redutor frente a algum outro reagente, né? Que no caso aqui é o cobre. Lembra que o cobre está na forma 2+? Então, se ele é um agente redutor, ele reduzir o cobre de 2+ para cobre mais. E aí o cobre mais, ele é relativamente estável no meio e ele precipita na forma de óxido. Então você vai ter, desculpa, um óxido de cobre 1 e ele tem uma coloração tipicamente vermelha, tá? Enquanto que o cobre 2+, ele tem uma solução azulada. Então se esse aqui é um agente redutor, ou seja, ele vai reduzir o cobre 2+ para cobre mais, toda a reação de oxirredução precisa ter um par redox, precisa ter o agente oxidante e o agente redutor. A espécie que vai ser reduzida, que é o caso do cobre, precisa ter de uma espécie que vai ser oxidada. Tá? Então, no caso, a espécie que vai ser oxidada aqui vai ser o próprio açúcar. Então, se o seu açúcar tiver um grupo funcional, por exemplo, uma aldose, que é caracterizado por a presença de um aldeído, ele vai ser oxidado a um carboxilato, tá? Porque ele está em meio básico, né? O Benedict é meio básico, ele não fica na forma protonada, ele fica na forma desprotonada. Então, o poder redutor de açúcares é basicamente isso, ele tem a capacidade de você reduzir espécies, aqui no caso cobre, de 2+ para mais, e ele vai ser oxidado aqui uma forma aqui do aldeído, a forma oxidada do aldeído é a forma ácida, o carboxilato. Então, no caso específico, no Benedict, ele reduz cobre 2+ para cobre mais. Então, eu vou deixar essa pergunta aí aberto. A gente vai talvez ver um pouquinho mais na quinta-feira, mas uma das atividades de hoje é vocês saberem o que faz com que um carboidrato tenha um poder redutor e outro não. Eu já dei um spoiler aqui. Esse aqui é o tipo de um carboidrato redutor. Mas, de modo geral, como que a gente consegue distinguir rapidamente, olhando a estrutura, se um determinado carboidrato vai ter poder redutor ou não? Então, geralmente, o teste de Benedict pode dar variações no teste. Então, se no azul, que é a cor da solução do Benedict, significa que não tem carboidrato lá dentro, redutor. Então, se permanecer inalterada a coloração, significa que não tem um carboidrato redutor lá dentro. Pode ser que tenha carboidrato ou não tenha carboidrato, mas se tiver carboidrato, ele não é redutor. Se tiver muito carboidrato lá dentro com atividade redutor, ou seja, um açúcar redutor, a coloração vai ficar bem próximo da coloração do óxido de cobre 1, o vermelho tijolo. Se a coloração ficar um pouco mais alaranjada, quer dizer que a quantidade de açúcar redutor é moderada. E se a quantidade de açúcar redutor for muito pequena, ele vai passar de um azul para um verde amarelado. Essa coloração verde amarelado é bem característico, principalmente quando você usa o Benedict para fazer teste de urina. Você pode usar o reagente Benedict para detectar a presença de açúcar na urina. Tá? O açúcar redutor, no caso, é a glicose. Então, a glicose, na presença do reagente Benedict, ele é um açúcar redutor, e aí ele, na presença do Benedict, você vai reduzir o cobre, e aí vai ter um aspecto verde amarelado. Não é um teste que dê para usar para fazer ensaio quantitativo, tá? Ele é mais qualitativo. Então, se sua urina tiver muito açúcar, que pode estar atrelado a algum problema no organismo, né? Se tiver muito açúcar, o Benedict vai mostrar para você que tem bastante açúcar. Se tiver pouco açúcar, a tendência é ficar na coloração azul. Outro teste qualitativo para carboidratos é esse de Barfoot. Esse teste aqui consiste em você distinguir monossacarídeos redutores de disacarídeos redutores. E também de disacarídeos não redutores. Como é que funciona? É o mesmo princípio do Benedict, só que agora, em vez de meio básico, a gente está em meio ácido. Em meio ácido, a formação do precipitado, ele fica no fundo da solução, como está mostrado aí na figura. Eu vou colocar aqui, mas aparece essa barrinha. Tá? Então, formando um precipitado no fundo. Se tiver esse precipitado vermelho no fundo, significa que você tem ou monossacarídeos redutores
ou disacarídeos redutores. Se a formação desse precipitado vermelho for lenta, significa que tem grande chance de ser um disacarídeo redutor. Se a formação desse precipitado vermelho for rápida, é grande chance de ser um monossacarídeo redutor. A não presença desse precipitado pode ser que você esteja lidando com um disacarídeo não redutor. O teste de Bial, ele é um teste que serve para você distinguir dois tipos específicos de monossacarídeos, as pentoses e hexoses. Então, se você estiver analisando uma amostra e você sabe que é um monossacarídeo, mas se você quer saber que tipo de monossacarídeo tem lá dentro, se é uma pentose ou hexose, você pode fazer esse teste de Bial aqui. Os ingredientes desse teste de Bial é o orcinol, que é um reagente orgânico, ácido clorídrico e cloreto de ferro, 3. Entre os carboidratos, esse prefixo hex e pent, né, remete ao número 6, é 6 unidades. Então, hexoses geralmente são os carboidratos de 6 monossacarídeos, de 6 carbonos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na estrutura de uma hexose. E uma pentose, pent vem de 5, então são os açúcares mais simples de 5 carbonos. Então, aqui a gente tem monossacarídeos. Como eu sei que o monossacarídeo é uma molécula simples. Se fosse um disacarídeo, seria 2 moléculas de monossacarídeos ligadas entre si. Então, são todos monossacarídeos. Aqui a gente tem 2 exemplos de hexoses e 2 exemplos de pentose. E aqui é o resultado do teste de Bial. Está escrito ao contrário, tá? Me deu um branco. Qual é o positivo, qual que é o negativo? E qual que é para hexose e pentose? Se eu não estiver enganado, eu posso estar confundindo aqui. O azul é para mostrar quando você tem uma hexose, e o amarelo é quando você não tem uma hexose. E se você tiver uma pentose, ele vai mudar um pouco a cor. Pode ir um pouquinho para o verde, assim. Pode ser que eu esteja falando o contrário. Pode ser que esse seja o pentose e o amarelinho as outras toses. E o último ensaio que é conhecido na literatura, que os livros didáticos apresentam para a gente, é desse Seliwanov. Esse teste aqui é para distinguir 2 tipos de carboidratos aldoses de cetoses. A gente viu lá atrás, aqui nas hexoses pentoses, a gente tem 2 exemplos aqui, porque estão distinguindo, principalmente aqui, ó, uma hexose contendo o aldeído, uma função orgânica aldeído, e uma outra hexose contendo uma função orgânica acetona. Então, esse teste aqui de Seliwanov serve justamente para diferenciar este desse. Então, se você quer saber se eu tenho isso, você faz esse teste aqui. Nesse teste, você precisa de ressorcinol, que também é uma outra molécula orgânica, na presença de ácido clorídrico. E se der positivo, se ficar uma solução vermelha, nesse tom de vermelho, significa que é um sacarídeo que você tem lá dentro, é uma cetose. Ou seja, é um desse tipo aqui, onde a carbonila está no meio, é uma cetose, né? E não uma aldose. Dúvidas? Bem, a parte teórica era isso, era só para colocar algumas curiosidades. Então, se a gente tivesse num laboratório e todos os reagentes estivessem disponíveis, a gente poderia fazer um experimento bem voltado a esse tipo de ensaio. Usar todos os testes, explorar a presença, e geralmente a gente brinca com os alunos mostrando 3 frascos com letras e pedindo para vocês se virarem e falar: um desses 3 pode ser água, outro pode ser glicose e outro pode ser sacarose. Descubram quem que é quem. E aí vocês precisam ver qual que é o melhor teste para distinguir um do outro e para você conseguir inferir depois, o A é água, o B é glicose e o C é sacarose. Geralmente esses testes de ensaio qualitativos a gente faz meio que do contrário, não para saber se tem ou não, para descobrir o que tem, mas a apostila, infelizmente, ele já fala o que consiste cada tubo, né, cada solução. Então fica meio sem graça, mas o mais interessante seria falar que temos 3 soluções em 3 tubos e cada um pode ser que seja água, amido e glicose. Descubra qual que é o amido, qual que é a glicose, qual que é a água. Que ensaio você faria para descobrir qual que é a solução de amido, qual que é a solução de glicose, qual que é a água. Mas não foi assim como está na apostila. Na apostila a gente colocou água nesse tubo, amido no 2 e glicose no 3. E aí a gente vai fazer um ensaio, que é um outro ensaio que eu não mencionei, né, nessa parte aqui, que é o ensaio do Lugol. Lugol é uma solução de iodo, é uma mistura de iodo molecular com I-,
E essa mistura, quando você tem 2 mais e menos, você tem a formação do que a gente chama de I3 menos. Então, eu coloquei 3 soluções nos 3 tubos, água 1, amilose, glicose 3. Em cada um dos tubos, eu coloquei 4 gotas do reagente de Lugol. Esse reagente de Lugol, ele tem essa coloração amarelada. Aqui ele já está mostrando, gotejando um terceiro tubo, que é da glicose. E aí, no final, eu testaria algo mais ou menos desse tipo. Esse é o resultado final do teste da reação de amino com Lugol. Então, ficaria mais interessante, mais divertido, se eu falasse, ó, um desses 3 tem amido, descubra qual. E aí, você adicionando o Lugol, você vai descobrir qual que tem amido. E aí, depois eu perguntaria, como que você faria para diferenciar a água da glicose? E aí, a gente poderia usar, por exemplo, esse teste aqui. Ou até mesmo o Benedict, que a gente vai mais para frente. Então, brincar de químico analítico para tentar descobrir o que eu tenho em cada tubo. Por que, que o amido fica essa coloração roxo, azul escuro com o Lugol? Antes de explicar o que acontece, a gente pode incluir, então, o amido também como um ensaio qualitativo para determinação de detecção e identificação de carboidratos. No caso, aqui, o iodo ele é muito específico só para amido. Então, um teste para você ver se um sólido, um pó branco, é farinha, é amido, açúcar, você jogar iodo e a coloração ficar bem azul, bastante escuro, é sinal que você tem amido nesse sólido que você está analisando, ou amido em solução. E esse teste é tão prático porque você consegue jogar essa solução de Lugol diretamente na amostra sem precisar preparar a amostra, que a gente fala assim, dissolver a amostra, solubilizar a amostra. Você pode jogar direto na batata, você pode jogar direto no arroz, pode jogar direto no requeijão. Existem vários vídeos no YouTube, até principalmente parte de alimentos, parte de biologia, o pessoal faz bastante vídeo explorando esse teste de iodo para ver se um determinado alimento tem amido ou não. Então, finalmente, para explicar o que tem, o que faz com que o amido e o iodo, a solução de Lugol fique roxa, é esse complexo aqui que é formado. Uma solução que você tem iodeto e iodo, você forma esse ânion aqui, que é o I3-. Esse I3- é o que entra na estrutura do amido e vai garantir a coloração roxa bem forte no final. Então, aqui tem um site, esse site mostra a estrutura básica da amilose. A professor, não é amido? Então, o amido, em inglês é starch. Amido é composto por 2 principais polissacarídeos, amilose e amilopectina. A estrutura da amilose é o que está mostrando agora na animaçãozinha, não sei se vocês estão conseguindo ver. O importante aqui é não ficar decorando esses termos aqui, mas o importante é observar que esse polissacarídeo aqui, ele tem uma estrutura que lembra uma hélice, né? Parece uma estrutura alfa-hélice de proteína, mas não é. É uma estrutura helicoidal de polissacarídeos, né? Então, são várias unidades de glicose ligadas entre si, e essa cadeia de moléculas de glicose, ela forma essa estrutura helicoidal. E se a gente olhar por cima, né, da estrutura, a gente vê que tem uma cavidade, né? Tem um buraco aqui no meio. E aqui dentro é onde entra o I3- do Lugol. E uma vez que o I3- entrou no Lugol, ele acaba adquirindo essa coloração azul escuro. O amido também é composto pela amilopectina. A amilopectina ele é diferente da amilose, enquanto que a amilose é uma cadeia linear, um polissacarídeo linear, a amilopectina ele já tem várias ramificações, mas não deixa de ter a estrutura básica de várias moléculas de glicose ligadas em amido. É basicamente um polímero de glicose, que é usado como reserva energética, né? Por isso que plantas acumulam açúcares na forma de amido. E o amido é dividido em amilose e amilopectina. Amilose, cadeia linear, amilopectina, cadeia ramificada. Então, a gente tem aqui um pedaço da amilopectina, mostrando aqui que tem uma cadeia partindo aqui numa outra direção de moléculas de glicose ligadas entre si. Tá, então, para explicar então, como que entra esse 3- aqui dentro da estrutura da amilopectina, e isso faz com que ele tenha essa coloração azul escuro. No entanto, esse experimento continua. Esse experimento não acaba aí. O tubo que ficou em roxo, por causa desse complexo, se você adicionar hidróxido de sódio 1 mol por litro, olha o que acontece. Ele jogou, ele começa a agitar o tubo, e a solução volta a ficar incolor. Ou seja, esse complexo foi desfeito, de alguma forma.
E essa aqui é uma das questões da atividade de hoje, descobrir por que a base desfez o complexo. E esse complexo ele pode ser regenerado. Então, se você neutralizar o meio agora, a gente jogou 5 gotas de hidróxido de sódio em 1 mol por litro. Se a gente jogar 5 gotas de ácido com 1 mol por litro, você neutraliza a base e aí você regenera o complexo I3- amido, ok? E aí a gente vai para o experimento 2. O experimento 2 é o reagente de Benedict. Aqui está escrito errado, tá, pessoal? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. O experimento de Benedict da apostila, ele pede para você adicionar em 5 tubos rotulados, no tubo 1, amido, tubo 1, amido, tubo 2, sacarose, tubo 3, glicose, grupo 4, frutose e tubo 5, só água, para servir de controle. Lembrando que o Benedict serve para a gente distinguir entre açúcares redutores e não redutores. Então, a gente vai ver, através das fotos, o que aconteceu aqui e a gente vai conseguir saber quem é redutor e quem não é redutor. Eu joguei o reagente de Benedict, não acontece nada a princípio. Esse teste você precisa esquentar para que a gente consiga ver se um açúcar é redutor ou não. Então, a gente coteja a solução de o reagente de Benedict. Você vê que todos ficam nesse azul bem clarinho, bem bonito. E depois a gente coloca em banho-maria por 5 minutos. E aí está o resultado, pessoal, do teste Benedict. O amido e a sacarose mantiveram a cor azul. O teste com glicose e frutose ficou vermelho, tijolo. E o teste com a água, que é o controle, ficou azul claro. Tá? Se tivesse algum problema no teste com a água, é porque o reagente Benedict pode estar comprometido. Então, se eu tivesse alteração de cor aqui, o resultado aqui não seria válido na água, que seria o controle, né? O controle para ver se o reagente Benedict está bom ou não. Se tivesse problema aqui, esse teste aqui não seria útil. Porque no vídeo da apostila ficou verde o que estão em vermelho. Então, o vídeo da apostila ficou verde por causa, provavelmente, de algum interferente ou por causa da quantidade de açúcar que ele tinha lá dentro. Então, ou a quantidade de açúcar era muito pouco, e aí fica verde porque você tem um açúcar redutor ainda, mas uma quantidade muito menor do que tivesse se desse um vermelho tijolo. Então, Giovanni, quando dá o vermelho tijolo é porque você tem bastante. Se der verde é porque você tem pouco, mas tem açúcar redutor. Não dá para distinguir que tipo de açúcar redutor que eu tenho aqui. Tá? Eu dei 2 exemplos de açúcar redutores já. A glicose, e lá no final, a gente viu aqui no ensaio que, além da glicose, o outro açúcar redutor... Oi, pessoal, tá lento aqui. A frutose. A frutose também deu positivo para a Benedict, ou seja, é um açúcar redutor também. Você vê que pela coloração a gente não consegue distinguir qual dos dois, se a gente poderia distinguir a glicose da frutose, né? Não dá, tem que fazer o outro ensaio. Então, como que vai ser a atividade de hoje, pessoal? São 2 perguntas só, e vocês vão entregar no Padlet. Deixa eu compartilhar o Padlet para vocês. E vocês vão postar, então, a atividade do Padlet. São 2 questões para vocês responderem. A primeira questão, por que o complexo I3- com amido se desfez quando adicionou a base? Pergunta 2, por que a glicose e a frutose são açúcares redutores? E que a sacarose e o amido são açúcares também, mas não têm poder redutor? Respondam essas 2 perguntas, coloquem no cabeçalho do Padlet, no post, escrevam prática 7, tá? Se tiver poucos membros no grupo participando, coloque o nome, a relação dos alunos que participaram da atividade de hoje. Vamos dar um prazo, até que horas vocês querem de prazo? Agora são 9h35, pode ser 1 hora, então vou pôr um prazo de 10h30 para a gente terminar de discutir. A gente vai ver as respostas de cada grupo. Legal, pessoal, todo mundo já colocou, vamos dar uma olhada. Vamos começar aqui na ordem dos grupos. O grupo Biocaneiro colocou o seguinte: porque o complexo I3- basicamente se desfez. O complexo era desfeito depois de adicionar o H- ou I2. Desculpa, estou solucionando aqui.
O OH- consome o I2, conforme a equação esquematizada abaixo. Isso, a base e meio. O iodo molecular é meio básico, ele sofre de desproporcionamento, leva iodeto e iodato. Eu só não sei se essa equação está certa, viu? Não está balanceado corretamente aqui, tá? Faltando, tem algum problema de carga. Quantidade de iodo também está faltando. Tem 6 iodo aqui, tem 5 aqui, 1 aqui, 3 aqui. Então tá bem balanceado, mas esse não é o caso. É só saber que o iodo meio básico, ele sofre redução, oxidação, né? Ele sofre desproporcionamento, uma auto-redox. E aí, agora tá faltando a questão 2 tá aqui em cima. A glicose e o frutose são redutores, porque essa glicose não possui poder redutor. Açúcares redutores são aqueles que possuem solução básica. Um grupo carbonílico livre é o caso da glicose que apresenta o grupo aldeído e o caso da frutose que apresenta o grupo cetona. A sacarose, por sua vez, não apresenta essa característica e, portanto, não possui poder redutor. Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque se você falar que não possui H livre, não é açúcar redutor, não é bem isso, viu? Porque aqui a gente tem o H livre aqui, 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 o H livre aqui. Tá? Tem mais a ver com o carbono anomérico, que são esses dois aqui, tá? Do que o H livre. Toma cuidado com isso aqui, tá? Então, para a questão, eu daria 4 para 5. Hoje eu tô bem chatinho. E aqui eu daria 3, tá? Mas pode subir se vocês corrigirem depois. Vamos ver aqui do grupo My Biochemical Romance. A Cássia, Fernando, Aline. O complexo de iodo presidente da Bonina. Eita, o que é Bonina? Bonina de amilose produz uma cor azul preta característica, sendo que esse complexo de modelo proteínas maiores que 35. Com a presença de um agente oxidante, a solução adquire um translado. Quando na presença de agente redutor, a cor azul desaparece e assume a coloração vermelho tijolo. Usam o triodeto de 3 íons de iodeto e desmonta o complexo. Sendo I2 reagente com amido, as duas soluções indicadas, tintura de iodo contém I2. No caso da tintura, é uma solução alcoólica de I2. Em se tratando do lugar, o I2 não é muito solúvel em água, mas dissolve bem na solução de iodeto de potássio, porque estabelece o seguinte equilíbrio. Então, mas não explicou, acho que vocês não acharam, né? O problema do I2 na presença de base. São dois monocarídeos de 5 ou mais carbonos possuem mais estabilidade em sua forma cíclica. Assim ocorre a quebra de mudas a formação de carbono quinal numérico ligado ao hidrogênio tóxico. A glicose é uma monossacáride chamada de aldose porque possui um começo de sua cadeia. Enquanto também ocorre na sua forma. Frutuais de sua contrapartida, o cetona possuindo carbono no segundo carbono da cadeia, carbono no segundo carbono. A hidroxila do carbono quiral que apresenta o poder redutor, sendo que o poder. Quando o sacarídeo tem sua ligação feita em dois carbonos anoméricos, como é o caso da sacarose, o poder redutor desaparece porque as suas desoxilas foram perdidas. Beleza, isso aqui tá certinho. Então, Chemical Romance, eu daria 5 para esse. Mas aqui vocês. Ah, tá. Peraí. Faltou explicar a presença de base. Então, dá tempo para vocês corrigirem até o final da aula, tá? Agora vamos ver o grupo 3, 2, o grupo 2, que é o grupo 3. Eles fizeram respostas bem sucintas. Com a adição de base, o H- age como agente redutor, pois os íons triodetos são divididos em iodeto e assim perdem a coloração. Não tá errado, não. Por que glicose e frutose são redutores? Porque sacarose não possui poder redutor. Ficaria mais correto se vocês fizessem igual o maneira de colocar as equações, tá? A glicose e frutose são redutores, pois possuem dentro de suas estruturas uma função orgânica de aldeído cetona, que são de sacarídeos. Então, na verdade, aqui, glicose e frutose são monossacarídeos, tá? Acho que vocês cometeram um deslize aqui. Solução básica apresenta uma cor divergente na imagem. Na presença de cobre, certo? Tá de cobre.
Beleza, vou deixar 4 estrelinhas por enquanto. Agora, química do mal. Eita, vocês escreveram um textão aqui, deixa eu ver. O problema nesse caso é o próprio complexo, que se tiver apenas iodato e apenas iodeto, não consegue se formar, onde para a formação dos mesmos, basta elevar o valor de pH, fazendo o iodo reagir com os hidróxidos, formando iodeto e hipoiodito, que se descompõe e forma o iodato e iodeto comentados acima. Para deixar mais prático, iremos mostrar as fórmulas. 2, OH-, ok. Por que a glicose e a frutose são redutores? A glicose e a frutose são uma frase aqui gigante. A glicose e a frutose sozinhas são redutores, pois apresentam o grupo aldeído cetona livre, ok? É justamente ser formado por esses dois monossacarídeos, ok? É aquele carbono que se tornou carbono numérico, ok? Palavra-chave. Tanto a frutose como a glicose são redutores, entretanto, quando elas se ligam para formar sacarose, perde o poder redutor, pois a hidroxila do carbono que foi perdida durante a ligação, e assim, consequentemente, a sacarose não tem poder redutor. Na verdade, são dois carbonos anuméricos formando a molécula de sacarose, mas não está errado, não. 4 para 5, vai, mas se for o português é aqui, mas... Bioquinto, e somente o I3 menos comido possui a cor azul, pois estava na presença de agente oxidante. Com a adição de base, agente redutor, o complexo passa a perder a coloração porque os íons I3 menos se dividem em 3 íons iodeto. Onde vocês viram isso, mano? Tá bom, desmontando o complexo. Preciso ver se isso realmente está certo. Porque a glicose é capaz de redução que se dá pela presença de aldeído do livre, mas essa coisa não é uma redutora por possui ligações glicosídicas de seu carbono aromáticos, portanto não pode se converter para a forma aberta como o grupo aldeído, ficando presente na sua forma cíclica. Beleza? Eu vou deixar 5, mas eu vou checar essa questão aí do iodo. O último grupo, o grupo R6, adicionar NH no tubo, meio alcalinizado, que impede o amido de sofrer hemólise, formar glicose. Ao amido realizar hidrólise em meio ácido quente, é convertido em glicose, que é um açúcar redutor com adição de NH, essa formação impossibilitada. Então, muita gente acha que a amido se desfaz, né? Não é bem o caso, tá? Ela, se você separar, ela adicionou NaOH sem esquentar. Então, não há uma hidrólise nessas condições, tá? Quem quebra o amido e hidrolisa, geralmente são enzimas que fazem isso. Questão 2. A glicose e a frutose são açúcares redutores, pois são monossacarídeos e, consequentemente, possuem grupos de cetonas livres. Cetonas podem ser convertidas em álcool meio básico por automerização. Já a sacarose, por sua vez, não possui produto redutor, pois os dois grupos redutores monossacarídeos, a sua composição, frutose e glicose, estão envolvidos na ligação glicosídica, ou seja, a sacarose está presa numa forma cíclica e, portanto, não possui os grupos aldeídos, cetona livre, não podendo agir como seu redutor. Tá certinho. Então, só não vou dar 5 estrelas por causa da primeira questão, tá? Que vocês colocaram uma coisa que não está muito correta, que é a hidrólise do amido. Tá, mas no modo geral tudo não foi bem, cumpriu o horário, e esse quadro vai servir como a entrega de todas as atividades, com exceção do experimento da aula passada, tá? E aí no final a gente vai... Tá, Liva, depois eu vou olhar. Beleza. Depois, antes de fechar as notas, eu vou passar um. Vou ver tudo de novo, todas essas atividades que a gente fez no decorrer da disciplina, para notas de laboratório. Junto com a prova de laboratório, vocês vão ter o conceito de laboratório, tá? Mas nessa parte aqui, acho que todo mundo está indo bem. Estou vendo todo mundo empenhado. É isso, pessoal. Hoje a aula foi mais. Apesar de acabar tarde, foi mais tranquila. A semana que vem a gente vai no último experimento. Não tem nada na apostila ainda, pessoal, porque essa prática, né, a princípio foi retirada, mas eu vou tentar adaptar de forma virtual. Certo? E aí a gente se vê na quinta-feira, então, às 7 horas, com a aula da semana, a aula de teoria sobre carboidratos. Dúvidas? Obrigado, José Roberto. A gente se vê na quinta. Bom descanso. Beleza, Wilson? Gabriel, valeu. Ótima noite, Giovanni, para todos vocês que estão aí. Descansem. A gente se vê na quinta. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.